vocês estão bem? Todo mundo com saúde, fortinho? Espero que sim, hein? E aí, papai e mamãe, um beijo para vocês também, viu? Mais um domingo o Senhor Jesus nos permite estar aqui e entrar na sua casa. Para quê? Para falar da palavra de Deus. Essa palavra que muda a nossa vida e edifica a nossa alma. Como é bom estar na casa de vocês, mais um domingo. E hoje para aprender mais uma lição linda. Mas antes disso, vamos o quê? Ler o nosso textual, crianças, que está em Mateus capítulo 13, o versículo 16, que está escrito assim, criança: mais felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Mateus capítulo 13, versículo 16. Crianças, hoje nós estaremos aprendendo mais uma lição. Lições e história que estão aonde? Na Bíblia. Porque a historinha que a tia Fá conta, a tia Lucinda, a tia Luísa, todas estão na Bíblia. Não é história de mentira, conto de fada aí da Disney, não. São histórias que aconteceram, histórias verdadeiras. Temos que acreditar em tudo que a Bíblia diz, porque a Bíblia é verdadeira. E vamos começar mais uma história. Tudo bem com vocês aí? Vamos lá! Bom, crianças, a história de hoje, ela vai começar num dia de sexta-feira, depois da morte de Jesus. Vocês lembram, né, crianças, que Jesus morreu, pagou um alto preço em nosso lugar. Ele não tinha pecado nenhum, mas morreu por amor a mim e amor a você. E foi crucificado. E a história nossa começa depois da morte de Jesus. A história de hoje era num domingo. Jesus morreu na sexta e era num domingo. Tinha 2 discípulos, crianças, que estavam indo para um povoado chamado Emaús. Repita aí comigo, olha aqui na telinha. Emaús. Ficaram pertinho de Jerusalém. Emaús ficava pertinho de Jerusalém. Eles estavam conversando tudo o que tinha acontecido sobre Jesus ter morrido. Eles não estavam acreditando que Jesus tinha morrido e que as mulheres tinham ido ao túmulo. Não acharam Jesus, não acharam o corpo. Estavam conversando sobre isso. Eles não estavam, crianças, se conformando que Jesus tinha morrido e ainda o corpo não estava no túmulo. De repente, criança, quando eles estão conversando, um homem aparece do lado deles. Quem era esse homem, crianças? Sabe quem era? Jesus! Jesus apareceu do lado dos 2 discípulos. Mas sabe o que aconteceu? Eles não conheceram Jesus. Não viram que era Jesus. Andaram juntos, conversando, e Jesus percebeu que estavam tristes e perguntou: por que vocês estão tão tristes? E eles falaram: você não sabe que Jesus, o Messias, morreu? E Jesus perguntou para eles: ele era um ladrão por ele ter morrido? E eles: não, ele era o Messias, curava as pessoas. Você não ouviu falar que eles curaram as pessoas? Aí, crianças, os discípulos começaram a lembrar com Jesus algumas coisas que Jesus fez. Jesus já sabia, né, crianças? Ele era Jesus, estava ali. Mas ele quis ouvir os discípulos. Vamos recordar alguns milagres que o nosso Jesus fez, que os discípulos contaram para o próprio Jesus. Um dia, você não sabia? Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Ela tinha morrido. E quando Jesus chegou lá, ele orou para ela e pediu para ela se levantar. E ela ressuscitou. Ela voltou a viver. Mas tem outro. Sabe outra coisa que Jesus também fez? Ele curou o cego Bartimeu. Ele tinha nascido cego. E Jesus foi lá,
pegou uma lama, um barro, colocou em seus olhos e o Bartimeu começou a ver de novo. Mas tem mais. Jesus também curou o coração de Zaqueu. Era um coração que roubava, um coração ruim, mas Jesus curou, transformou o coração de Zaqueu. Sabe outro? Ele ressuscitou também o seu amigo, um amigo que ele amava. Sabe qual era esse amigo? Lázaro. Ele amava Lázaro, Lázaro tinha morrido. E no quarto dia, Jesus chegando lá, Jesus ressuscitou também Lázaro. Sabe outro também? Tinha 10 pessoas que estavam doentes, com uma doença que passava para os outros. Eles eram afastados da cidade onde eles moravam. Eram leprosos, 10. Jesus também curou os 10 leprosos de uma vez. Sabe outro também que foi grande o milagre? Ele estava reunido e uma multidão seguia. De repente ele viu que eles estavam com fome. Mandou chamar o menininho. E o menininho tinha na cestinha 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Ele multiplicou aqueles pães, aqueles peixes. E uma multidão, milhões de pessoas comeram. Ele fez todos esses milagres. Você não sabia? Eles falaram com Jesus e não sabia que ele era Jesus. Ai, gente, que situação esses discípulos, hein? Falaram que estavam tristes, porque as mulheres foram ao túmulo e não estava lá mais o corpo de Jesus. E alguns amigos também foram e não encontraram. Daí Jesus falou para eles e disse: mas nas escrituras da Bíblia, as escrituras, naquela época eles falavam escrituras, criança, era a Bíblia, que ele ia ressuscitar. As escrituras diziam que ele ia ressuscitar. O profeta já não tinha profetizado isso? Crianças, os discípulos, mesmo assim, vocês acham que mesmo assim eles sabiam que era Jesus? Não, crianças, ainda não sabiam que era Jesus. Ai, que discípulos distraídos, hein, crianças? E continuaram andando, chegando em Emaús. Já estava no final do dia. E eles convidaram ele para ficar com eles. Eles falaram para Jesus: vem comer conosco, você não está com fome? Crianças, quando eles chegaram lá na casa em Emaús para comer, que eles já estavam com fome, já era o final da tarde, Jesus sentou, eles ao lado, estavam ali conversando ainda com Jesus, né? Mostrando que estavam tristes. Jesus pega o pão, crianças, e partiu o pão. Quando Jesus fez isso, os discípulos olharam para o outro e falaram: Mestre, é você! Jesus, é você! Que emoção! Era Jesus! Quando isso aconteceu, Jesus desapareceu, crianças. Ele desapareceu. Eles ficaram tão felizes e viram que Jesus ressuscitou. E falou um para o outro: você não sabia? O nosso coração já estava ardendo quando ele falava e nós não tínhamos percebido. Era Jesus! Era Jesus! E foram correndo e voltaram para Jerusalém, crianças, para contar para todos que Jesus ressuscitou. Eles viram Jesus, saíram correndo, voltando para Jerusalém para contar: Jesus ressuscitou, nós estivemos com ele. Mesmo você sendo criança, você é um pecador. Você precisa da salvação de Jesus, precisa aceitar Jesus como Salvador, crianças. Nós, crianças, precisamos ler a Bíblia, ter a Bíblia como a maior coisa preciosa para nós. Lemos todos os dias a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Não é só andar com Jesus, igual os discípulos andavam, mas não conheciam Jesus. Temos que conhecer Jesus. Os discípulos estavam, crianças, ali, cego, preocupado com a morte, preocupado onde Jesus estava. Estavam tão assim, preocupados com as coisas, que nem perceberam que Jesus estava do lado deles, crianças. Olha que privilégio, andaram com Jesus e perderam de falar, conversar, agradecer, porque estavam com a visão tapada por outras coisas. Crianças, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Então, não devemos só andar com Jesus.
é conhecer a Jesus, lendo a Bíblia. Ah, tia Fá, mas eu não sei ler a Bíblia. O papai e a mamãe, pede, papai, mamãe, conta uma história da Bíblia para mim dormir. Conta durante o dia, agora na quarentena, que tem papai e mamãe que não está trabalhando, você não está indo na escola. Conte histórias da Bíblia, escute, se alimente. Tia Fá, mas eu não entendo o que está escrito. O Espírito Santo faz nós entendermos. O Espírito Santo, quando a gente lê, parece que a gente não interpreta, não entende. Mas o Espírito Santo faz a gente entender, crianças. Talvez, de vez, né, crianças, às vezes é mal você ficar com raiva. Acontece às vezes, a gente fica com raiva, a gente fica mal-humorado, fica triste. Mas Jesus pode curar toda a nossa dor para que você perdoe e seja perdoado também. Porque o Espírito Santo, ele habita no nosso coração, crianças, o Espírito Santo. E quando nós estamos com raiva, magoados, chateados com alguma coisa, porque ficamos às vezes, somos seres humanos, o Espírito Santo entra no nosso coração, muda o nosso coração, muda a nossa mente, faz a gente pedir perdão, faz a gente também ser mais amável, amoroso, viu? Deus transforma os nossos corações, mas temos que entender a tua palavra. Às vezes lá na escola, na rua, pode ser um desafio, amiguinho, fazer coisas erradas, né? Às vezes a gente está lá na escola e os amiguinhos chamam a gente para fazer coisa errada. Daí a gente vai, fica assim preocupado. Sabe quem faz e você ficar preocupado? Não, eu não posso fazer, eu não posso, sabe? O Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo dentro do seu coração, ele não deixa você fazer coisa errada. Vem na sua mente, não posso fazer isso. O Papai do Céu não vai ficar feliz, ele vai ficar triste. É o Espírito Santo. Ele mostra nos nossos pensamentos e a gente sente no coração que não devemos fazer coisa errada. Quando você conhece Deus e não quer parecer com seus amigos, quando a gente conhece verdadeiramente Deus, crianças, nós não queremos parecer com os nossos amigos, com alguma pessoa famosa aí do YouTube, da internet, das novelas da vida aí, da televisão. Não. Sabe com quem que você quer parecer? Quando você realmente conhece a Deus? Deus. A gente quer imitar Deus. A gente quer ser igual a Deus, crianças. Quando conhecemos a voz de Deus no nosso coração, o nosso coração queima. Não importa as dificuldades, a paz nos acompanha. Os discípulos estavam com Jesus, mas precisavam conhecer de verdade Jesus e assim crer que nem a morte o venceu. Jesus voltou para o céu, crianças, e prometeu voltar para nos buscar, crianças. Ele é o caminho para chegar lá no céu, crianças. Nunca se esqueça, para chegarmos no céu, temos que conhecer a Jesus, crianças. Leia a Bíblia, crianças. Peça para o papai e para a mamãe ler para vocês. Às vezes tem crianças que não gostam de ficar mexendo no YouTube. Então, procura lá, historinhas de Jesus no YouTube. E começa a assistir. Leia a Bíblia, crianças. Não se esqueçam de ler a Bíblia. Esse é o nosso manual de vida. É a Bíblia, crianças. Para que um dia, crianças, nós nos encontrarmos com Deus lá no céu e encontrar com Jesus, criança. Esse lindo Jesus vai estar lá, de braços abertos, para nos abraçar e dizer: parabéns, você venceu, você chegou aqui no céu. Ah, crianças, que dia glorioso será aquele grande dia. Mas, crianças, não se esqueçam de sempre ler a Bíblia. E não se preocupe se você não entender, porque o Espírito Santo vai te ajudar a interpretar. Tá bom, crianças? Agora, crianças, a tia Fá quer contar um testemunho para vocês de quando a tia Fá tinha a Bia, e a Bia era bem pequenininha. A Bia tinha uns 7 meses, 7, 8 meses, sabe? Uma bebezinha linda, crianças, linda, linda, linda. E o que aconteceu? A tia Fá estava dormindo lá com o marido dela, o tio Isaías, e a Bia estava lá no bercinho dela, no quartinho dela, né? Ela já dormia sozinha já.
De repente, crianças, eu estava dormindo e ficou uma voz assim para mim: olha, Bia, olha, Bia. E eu olhava para o Isaías umas 3 vezes, crianças. Eu abri o olho, olhei para o Isaías, estava dormindo. E alguma coisa ficava, eu via claramente: olha, Bia. Aí eu levantei, quando eu cheguei na porta do quarto dela, eu olhei pro berço, crianças, ela vomitou, soltou muito leite, crianças. Foi o tempo da tia Fá virar assim a Bia para ela não engasgar com tanto leite. Eu lembro que lavou o bercinho dela, porque a Bia estava no comecinho de um probleminha de que voltava, o leitinho voltava assim, ela vomitava e ela poderia engasgar. Mas eu ouvi a voz do Espírito Santo. Eu tenho certeza, crianças, foi o Espírito Santo que falou comigo e falou: vai lá ver a Bia. E eu obedeci à voz de Deus. Criança, Deus fala. Nós temos que sempre ouvir. Ele fala em hino. Às vezes a gente está triste, vai lá na igreja, canta aquele louvor que toca no nosso coração. É Deus falando. Ou o pastor que prega, ou alguém que profetiza, ou um amigo que passa perto de você e fala: olha, vai dar tudo certo. Deus fala. É só você ficar com os ouvidos atentos. Tá bom, crianças? Um beijo da tia Fá. Tenha uma ótima semana e até a próxima!